Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. E no episódio de hoje a gente vai abordar... Sem a Carol, né? Inclusive, né? Foi uma gafe minha agora, mas... Sem a Carol, porque também tá com outra dispensa de bom serviço prestado. Exatamente. Eu me apresentei já meio um pouco cabisbaixo, assim, né? Porque a ausência dela... parece que tá faltando alguma coisa já, né, Juliano? A gente já tá acostumado. Inclusive, Sim. né, Carol? Vamos agilizar esse doutorado aí. Vamos agilizar esse doutorado aí que a gente precisa de ti para reforçar esse time. Sim, mas que as ideias surjam no doutorado sem precisar daquela ideia, vamos dizer, de certa forma... que é impulsionada pelaquela erva, né, Giliar? Que a gente sabe que muitos estudantes, mestrado, doutorado, começam a fazer uso da erva do demônio, que inclusive é um objeto do nosso podcast, não por acaso, né, Giliar? Não, por acaso, um tema que tá no hype, né? Exatamente. E nós vamos falar de F1, né? Eu vejo o pessoal começou a postar uns negócios sobre F1, é Fórmula 1 aqui? Eu acho que deve ser, eu tô meio por fora também. Ou é fumar um... Acho que é isso. Então tá. Tá liberado? Mais... Tá legalizado? Então, né? É sobre isso que a gente vai falar. Isso que eu vou te apertar agora. Tu que é o cara que entende da erva. Pô, o STF tá mais de 10 anos discutindo isso, né, Giliar? Mas eu acho que a gente consegue dar vamos dizer assim, alguns parâmetros. Porque essa é a ideia, né? Mesmo que a quarta parte de Justiça e Disciplina, a gente fala sempre de direito militar. Mas é que essa decisão do STF recente, agora, quarta-feira, dia 25, 24, mais ou menos de junho, ela impacta diretamente na atividade do policiamento, do policial militar. Então é em razão disso que a gente resolveu abordar nesse episódio, de modo geral, o que muda, né? Tá legalizado, não tá legalizado, de um ponto de vista técnico, puxando um pouco para a atividade do policiamento, assim, do nosso público, que é o militar, né, Gilberto? É isso aí. Então, para quem tá aqui, para nós, porque eu acho que o óbvio também precisa ser dito, né? Então, vamos falar sobre a legalização, entre aspas, da maconha pela decisão do STF. E eu acho que pode ser interessante a gente começar abordando o tema através de uma análise meio que social, assim, que é um tema que essa discussão não nasceu ontem, né? Como você disse, faz quantos anos que eles discutem? 2006, né? 2000? Não, 2006 a lei, né? A lei. A questão chega no STF, salvo engano, em 2011. 2011, então a gente tem aí 13 anos de discussão a respeito sobre a criminalização ou legalização, né? Como uns estão falando, e a gente vai abordar um pouco até essa diferença, do uso da maconha. E o que então a gente vem com essa evolução, essa discussão que vem sendo tomada ali há muito tempo, e agora eles bateram o martelo e acabaram decidindo o quê? Foi legalizada a maconha? Aí que tá. Na verdade, por mais que a gente não tenha, né, Juliana, aquele apego a terminologias, é importante que a gente saiba que até ontem, na verdade, até dia 25 de junho, 25 de junho mais ou menos, 26, a gente tinha a criminalização. Era um crime a questão do uso, da posse de entorpecente, né? Era um crime tipificado lá no artigo 28 da 11343 de 2006. Isso, na verdade, é fruto de uma política pública que envolve o enfrentamento que o Estado brasileiro resolveu fazer frente ao uso de drogas, enfim, fazendo uma análise mais geral, assim, né, Giliar? Através dos órgãos reguladores, de Anvisa, estipulando quais são as drogas ilícitas, porque a gente sabe que tem droga a todo momento sendo consumida pelo ser humano, mas dentro de um parâmetro de legalidade, né? E as drogas ilícitas, a partir de 2006, ganham esse novo contorno de enfrentamento, e lá no artigo 28 a gente tem a tipificação como um crime mesmo da posse do entorpecente para consumo pessoal. O que na prática gerava isso, basicamente? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem lá a Brigada Militar há bastante tempo fazendo o termo circunstanciado, encontrava lá o maconheiro com o cigarro dele, enfim, analisava mais ou menos, isso aqui é posse, fazia o TC, liberava, e ele tinha aquelas 3 medidas que a lei estipulava, né? A advertência,
a frequência a cursos sobre os efeitos da droga e a questão da prestação de serviço à comunidade, mas já num efeito, um desdobramento mais penal dessa conduta. Isso, na verdade, é um dos pontos que sai agora desse cenário de possibilidade daquele usuário. Ele não pode mais ser condenado a prestar um serviço à comunidade. Permanecem as outras duas sanções de cunho administrativo, né, que é, bem dizer, essa questão da advertência, a frequência a cursos, etc., e outras questões que podem vir a ser disciplinadas, seja pelo Congresso ou pelo CNJ, conforme constou no STF. Eu, particularmente, penso que houve uma invasão e a manifestação de alguns parlamentares também foi nesse sentido, uma invasão do STF na questão de vão descriminalizar ou não vão descriminalizar. Esse é o ponto que a gente falou no início, né? Tá legalizada a maconha? Não, ela não é legal. Ela não é permitida, ela continua sendo uma atividade ilícita o uso do entorpecente. Tá, então pontuando, não foi legalizado o uso da maconha. Não foi legalizado. Isso é importante dizer porque tem muita informação circulando e tal, Sim. Então o pessoal não pode sair na rua fumando na frente da brigada que vai dar ruim. Vai ter o TC, né, que tem aqueles dois sentidos, né? O termo circunstanciado e o tapão nos cornos. Vai ter. Vai ter. O brigada não vai chegar ali e vai ficar chupando bala. O cara tá fumando maconha, não. É atividade ilícita. É contra o ordenamento jurídico. Mas não é um crime. Eu acho que essa, sim, se a gente pudesse resumir o episódio em 10 segundos, uma frase, isso aí. Continua sendo ilícito, mas não é mais crime. Tá, o que é? Bom, é uma, vamos dizer assim, uma atividade que viola o que a lei dispõe, só que ela não é crime. É um ilícito administrativo, que pode ter efeitos cíveis, etc. Mas a partir daquele momento, e ainda mais falando aqui, seja no uso lá no ambiente compartilhado, num condomínio, etc., a gente pode ter sanções de cunho pecuniário estabelecidas, porque a atividade é ilícita, né? Mas muda aquele cenário. Antes eu tinha um crime. Querendo ou não, o maconheiro gostando ou não, ele estava cometendo um crime. Hoje ele não comete mais crime. Sim, então isso daí não se aplicam a ele sanções penais, né? Tá, mas vamos lá, eu tenho umas perguntas para te fazer sobre isso. Não, tá, eu tô gostando tudo. Tomara que esteja na minha cola aqui. Não, vamos lá. Assim, ó. Então, primeira questão pro brigada que tá nos ouvindo aqui, né? A gente fala para policiais militares. O cara que está nos ouvindo aqui e ele viu o indivíduo com um cigarro de maconha na mão, que deu 1 grama, 2 gramas ali, um cigarro. Depende do cigarro. Se é na geral, lá pode ser que uma vela de 2 metros. Né? Não, mas... Normal. O que passam fumando na rua pelo cara, tá. Assim, às vezes, tá. Esse aí, ele ainda está cometendo um ato ilícito, e aí qual a conduta que esse policial tem que adotar? Tá. Aí a gente começa a entrar, vamos dizer assim, num terreno que é, por enquanto, meio nebuloso ainda. O STF tem, na tira de julgamento que foi publicada no dia 25, são feitas algumas referências à questão procedimental. E o que ficou estabelecido é que, bom, o Congresso pode, obviamente, a qualquer momento, né, fazer uma regulamentação a partir dessa declaração da inconstitucionalidade, da criminalização do uso da maconha. É importante que se diga da maconha, não é das outras drogas. Não é drogas, Não né? é drogas em geral. Não o cara é cocaína, fumando crack, não é cocaína, não é maconha. As outras drogas continuam com o mesmo tratamento, mas a maconha em si tem esse disciplinamento a partir de agora. E aí 2 coisas podem acontecer. O CNJ precisa regulamentar ainda isso, como que vai ser o desdobramento administrativo disso. E também as instituições, né, isso está previsto na própria tira, está, vamos dizer assim, referido, que as instituições vão poder disciplinar de algum modo como que vai ser feito a operacionalização dessa condução de uma atividade que é ilícito, mas não é mais crime. Né? Como a gente tem às vezes aqueles limbo ali, o cara parou numa barreira do Detran, tá com busca e apreensão, mas não é crime, é um mandado cível, etc. Aí ficava aquela névoa, o que tem que fazer? Recolhe, não recolhe? Recolhe, não recolhe, apresenta na DP, leva o cara, é só o carro que tá com o mandado de busca, etc. Então, assim, o que eu penso hoje que a gente extrai do contexto geral é que esse indivíduo vai ser encaminhado ao DP. Porque lá, e aí é um ponto importante, Giliar, ele pode estar com um cigarro de maconha e ele pode ser considerado traficante. Vai depender de outros elementos. Vai depender dos elementos. 40 gramas foi o estabelecido como uma média, né?
para existir uma, vamos dizer assim, como se fosse um pressuposto. Olha, a gente presume que até 40 gramas é usuário. Tá, mas então menos de 40 gramas não pode prender para o tráfico? Pode, depende de um contexto. E mais de 40 gramas é traficante? Não necessariamente. Pode ser com mais de 40 gramas, a gente sabe que às vezes tem 40 quilos que o cara é preso como usuário. E vai continuar ainda essa possibilidade. Um caso famoso aqui no Rio Grande do Sul, acho que foi 2 quilos, né? Que tinha uns guri indo na freeway. Não, ele é um caminhão, era 200 quilos, era uma coisa muito... Não, foi então não é o mesmo não caso. Não é o mesmo, tá? Mas então são vários. Eu tava na ativa ainda e tinha uns guri numa SUV pra praia, 2 guri de Porto Alegre, bem financeiramente e tal, branco, os 2 também, né? Aí pararam numa barreira, acharam a maconha deles, eles alegaram que era para uso durante o verão, que eles iam passar na praia, e foram os 2 só foram autuados pela posse do entorpecente, né? Com 2 quilos de maconha. A gente sabe, né, por mais que a gente seja defensor da segurança pública, a gente não trabalha essencialmente, né, nem essencialmente, nem eu particularmente, eu digo assim, nem esporadicamente eu não trabalho com o tráfico, vamos dizer assim, né? Então a gente não sabe o que acontece no processo, né, Juliano? Porque o processo da instrução vai demonstrar se o cara era usuário, se não era usuário, etc. Mas é tudo que tá falando, as condições, como é que o cara foi abordado, como é que estava condicionado esse entorpecente, tinha dinheiro, tinha anotação de tráfico, tinha outras drogas. Todas as circunstâncias vão ser avaliadas por quem? Olha, via de regra não é pelo policial militar que vai estar abordando, vai ser pela autoridade policial. Então o policial militar passa novamente a ter que levar esse cara para a DP, para chegar lá e o delegado de polícia chegar e dizer não, isso aí é tráfico, não é tráfico, é posse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De qualquer maneira, a droga vai ser apreendida, vai ser retirada dele. Via de regra, tirando aquele caso que é flagrantemente posse, que a gente se deparava com um cara com um cigarro no bolso, ou com um cigarro no meio da carteira de cigarro normal, de maconha. Então, tirando esses casos assim que tu já fazia o TC, eu acho que o que muda então é que tu pegou com maconha, tu leva para a delegacia para o delegado avaliar. Sim. Minha sugestão até, inclusive, né, para a não sei que a própria instituição deu uma orientação em sentido diverso, é que enquanto não ficar bem claro o que tem que acontecer, leva para a autoridade policial. Para a autoridade policial dar o encaminhamento. Né? Tu quer ver o problema, Giliar? Aí a gente vai entrar, que não é o assunto do nosso episódio, mas assim, uso de algema. Aí o brigado vai ter que fundamentar a algemação, porque assim, vai conduzir o cara na viatura. Cara, eu não sei como é que é o cara, não sei de onde é que ele vem, qual é a intenção. Aí deu um nome, não tá foragido, mas aí o cara vai chegar na DP, daqui um pouco vai estar foragido, porque não vai bater nome. E aí eu vou conduzir esse cara como? Sem algema? Não, vai ser com algema, vou fundamentar. Aí vai começar a ter problema nisso. Algemaram um usuário que não é mais crime agora. É um ilícito administrativo. E aí o brigado vai começar a se enrolar pelo uso da algema. Então eu acho que é importante. Esse nosso episódio, assim, acho que um dos mais importantes da prática, porque é uma coisa que tá borbulhando assim no cenário nacional agora, e ninguém sabe muita coisa, só que não vai parar. A viatura vai seguir se deparando com um maconheiro na esquina, o cara que tá a pé na esquina vai passar o cara fumando maconha na frente dele, e ele vai ter que tomar uma atitude, ou ele vai prevaricar, o que ele vai fazer, e a gente não tem o crime, a gente tem, exato, né? E agora a prevaricação vai que fica diante de uma situação dessa, de um ilícito, entre aspas, que ele deveria agir, né? Enfim, eu acho que uma infinidade de situações que a gente não vai esgotar agora. Sim, sim. Mas eu acho que, de modo geral, assim, a gente consegue balizar algumas coisas que são importantes para cautelar o polícia, né? Exato, né? Para defender o cara que tá ali fazendo o trabalho dele. Sim. Então, a minha orientação se tu achar que daí no calor ali, só quem sabe o nível do estresse, da tensão da abordagem da ocorrência, quem tá participando da ocorrência, né? Então, um policial, se ele entender pela necessidade do uso da algema, fundamenta. E aqui só um parênteses, já que a gente entrou no assunto, não adianta o cara botar no BA, no boletim de atendimento dele, que é uso de algemas conforme súmula 11. Não existe. Tu tem que dizer
qual as condições constantes na súmula 11 que fizeram tu levar a algema, porque são várias. Sim. Risco de fuga para preservação da integridade física do preso ou da guarnição, né? Então tu diz assim, olha, indivíduo alterado, porque não queria ser conduzido, porque alegava que não é mais crime, então foi necessário o uso da algema porque ele estava alterado. Depois se isso vai dar um desdobramento, bom, meu entendimento é que não se pune crime de hermenêutica, né? Já diz a própria lei de abuso de autoridade. Então, não, na minha interpretação jurídica era viável o uso daquela algemação ali na hora. Isso já também é uma linha fundamenta, mas sempre fundamentado e escrito, né? Não dá para se enrolar para não escrever. E leva para o delegado, porque eu também entendo que nós vamos gerar uma outra questão, que é vamos começar a chegar com muita posse na delegacia de polícia que antes a brigada resolvia. Porque agora, se eu não vou fazer o TC, e aí o cara não vai precisar ir no fórum para resolver aquele problema ali, para tomar aquela sanção penal e administrativa, alguma coisa vai ser feita com ele, porque continua ilegal, e aí vamos tocar para outra instituição e para nós daqui a pouco forçar a necessidade de uma regulamentação rápida do tema, para poder ter o que fazer, né? Sabe, tô pensando agora, Guilherme, assim, ó, a Polícia Civil, né, trabalha fundamentalmente com a investigação de crimes. Né? Essa é a atribuição principal da Polícia Civil. Se eu não tenho um crime, sabe, eu fico pensando também, eu vou apresentar para a autoridade policial, vai tirar o corpo, cara. Os caras vão encher a delegacia de maconheiro e aí os caras vão dizer, cara, qual é o crime que esse cara cometeu? Nenhum. Tu entende? Eu sinceramente, eu tô me perguntando assim, ó, de que maneira vai ser enfrentada os procedimentos, como é que vão ser normatizados os procedimentos para isso? Porque agora não sei se tu tinha pensado assim, pô, mas não tem um crime aqui, tu entende? Mas é um ilícito. Tudo bem, mas qual é o crime que a Polícia Civil vai investigar a partir de agora? Porque se for outra coisa, porque se for um ilícito porque se aborda, e é uma visão da política de drogas, né, nacional, se aborda o uso como um problema de saúde pública. O uso, independente do tipo de droga, que pode ou não ser crime, mas ele é um problema que acaba também atingindo a esfera da saúde pública, internação, custos, enfim, toda a questão. Isso direto, né, sem falar os indiretamente, a quantia de baleado e morto que dá em razão das guerras do tráfico. E aí, então, nós vamos tirar a competência para apurar essa questão do uso. É que como tem um contexto que pode ser considerado tráfico ou posse, não, é pouco. Não, mas isso daí não é crime, eu não vou receber. Não, mas peraí, daí o que nós vamos fazer com ele? Precisa de uma regulamentação rápida. E a incoerência, porque assim, aí o cara tá ali fumando maconha, não é crime. Mas aí ele comprou a maconha do traficante, que é um crime hediondo. E aí, como que o cara que estava vendendo comete um crime com a mesma substância, sai da mão dele pro usuário, não dá nada. Tá, mas e se nós começar a autuar, conduzir o usuário por receptação, então? Porque ele chegou nele o produto de um crime, né? Se foi o produto do tráfico. Sim. E aí, vamos... É o produto de um crime, né? É um produto de um crime, não cabe uma receptação. Imagina de começar a autuar o usuário de maconha por receptação. Vamos dar um nó na cabeça do STF agora. Juridicamente isso vai dar muito problema ainda, assim, né? Por isso que é importante essa regulamentação, para que o pessoal tenha um mínimo de segurança jurídica para agir, né? Mas vamos só para passar uma régua, talvez, para não ficar confuso, né? Porque como ainda não tem definição, a gente está só divagando. Mas até que venha uma orientação da instituição, do CNJ, do Congresso, então qual a orientação que tu deixaria? Cara, na prática, tá? Sou soldado, pessoal peçanha. Não, assim, ó, me deparei com a situação. Tem dois... O que eu faria, tá? Sinceramente, assim, ó. Pô, a partir de agora... A gente nunca foi muito, vou ser sincero, né, Juliano? O cara tá fumando maconha, cara, foda-se, sabe? Eu não vou tá me estressando com esse cara. Mas digamos que lembrando foi que despachado. Prevaricação também é um crime constante no Código Penal Militar, mas que tudo aqui está sendo falado de forma hipotética. Hipotética, né? Academicamente. Ou prescrita. Então assim, ó, não, fui despachado. Tá, o cara fumando maconha embaixo da minha janela. Fui despachado, 190, cheguei no local. Cara, o que eu vou fazer? Cheguei lá e presenciei, tá despachado e tal, beleza. Cara, duas alternativas bem tranquilas, assim. Primeiro, jogo pra cima,
Cara, eu sou militar, de hierarquia e disciplina, então tem alguém em cima de mim na estrutura hierárquica. Sargento, tenente, o que eu faço com isso aqui? Joga pra ele a peteca. Ele não vai saber também, vou mandar pro comandante que não vai saber. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, mas alguém vai tomar a decisão. E ele vai dizer, conforme a orientação, Parará tomou o procedimento. Eventualmente, eu acho que ir para a delegacia, só que isso pode gerar um problema também. E essa condução coercitiva por um ilícito administrativo pode gerar problemas. Mas a partir do momento que eu digo, olha, o STF está há 13 anos discutindo isso, não sabe o que fazer, não tem regulamentação. Eu sou soldado, estou na rua tendo ocorrência, vou pedir orientação e vou seguir a orientação. E aí, claro, é interpretação, né, Giliar? A gente não vai cometer um crime de abuso de autoridade por uma interpretação de algo que, na verdade, não está nem regulamentado. Não está muito claro, né? E aí o cara não pode deixar de fazer, mas tem que fazer alguma coisa. Então eu faria isso. Cara, orientação e, no mais, levar para a autoridade policial. Ou faz um contato, liga para a DP, nós estamos com a situação assim, qual é a orientação? Ah, não, o delegado orientou tal coisa. Beleza. Ou daqui a pouco vai encaminhar. Ou daqui a pouco tu faz a apreensão, porque uma coisa é certa, o cara não vai embora com aquela maconha dele. Certo. Tu vai fazer a apreensão, vai fazer um termo de apreensão, e aí só um BO-COP, em vez de um BOTC, um boletim de ocorrência só, Sim. E encaminhar depois isso para a delegacia. Então, né, as possibilidades são. Mas assim, né, lógico, o famoso tira da reta. Sempre pergunta para o mais antigo, como tu disse, vai ter um mais antigo que tu de serviço, pergunta para o coordenador, para o oficial de serviço, óbvio, mas eu pensando enquanto instituição, não só na brigada que está na rua, eu levaria para a DP, eu faria condução igual e tiraria da carga da instituição a decisão. Porque depois eu também amarraria enquanto instituição, né, que foi orientado pelo delegado a fazer a liberação do indivíduo com a apreensão do produto, entrega ali já era. Sim. Mas daí outro ponto também que eu queria deixar claro, assim, ó, já está valendo essa decisão? Aí que tá. Em tese não, né? Nós estamos gravando o episódio hoje, 28. Dia 28 de junho, e ainda não foi publicado o acórdão em si. Então, até ontem de noite, na verdade, não tinha sido publicado. Então, até esse momento não está valendo. O que está valendo é o que sempre valeu, né? A TC. Hoje é TC. Hoje é TC. A partir do momento que for publicado, realmente, como é que a brigada faz? Cara, hoje tem que ficar ali. O brigado tem que estar no STJ, 5ª e 6ª turma, F5. E no STF, F5. Como é que está a abordagem hoje? Pode, não pode? Hoje parece que pode. Hoje então, pode, de manhã, é complicado. Mas eu acho que um ponto importante que tu trouxe, Tiliar, e serve não só para esse tema, para qualquer outro, fundamenta. Né? Qualquer decisão, entrei na casa do cara porque ele estava com 6 plantas de maconha. Fêmeas, diga-se de passagem. 5. Tá, mas e se eu tiver uma planta macho que não, se sente como fêmea? Mas aí, não binário, transexual, uma pode planta, ter isso. É uma tese de defesa para os advogados maconheiros. Porque são 6 plantas, é o limite. Fêmeas. 6 ou 5? 6. 6 plantas fêmeas, né? Então, Qual que é a diferença da planta fêmea para a planta macho? Tem toda uma... Eu dei uma olhada nisso. Tem uma questão de como é que ela pega o pólen de uma para outra. Tem um tipo de um... Tem o pólen que fecunda o pólen da outra. É até diferente. Se tu olhar ela fisicamente, ela tem uma diferença. Não é o termo técnico, mas a planta macho, em tese, ela dá a flor e fica tipo com um pêndulo, como se fosse um saco, assim, onde ela tem o pólen. A planta fêmea é diferente o armazenamento na planta, né? A estrutura da planta. Uhum. Eu até dei uma estudada nisso para saber, né? Como é que o brigado vai saber se é planta fêmea ou macho? É complicado, né? Mas assim, na dúvida que eu vou fazer, cara, eu vou pedir orientação e vou levar para DP. Vou fundamentar, né? E vou levar para DP. Mas eu acredito que logo, porque a brigada, falando particularmente aqui no Rio Grande do Sul, é muito proativa, né? Ela sai qualquer coisa, vamos regulamentar o piercing na instituição. Aí sai lá um considerando. Então eu aposto, Edgar, que vai sair um considerando. Pois assim, 10 considerando. Isso, daí e aí resolve. Às vezes a gente até acha que eles são proativos demais, né? Lembra da patrulha judiciária ostensiva, um negócio assim? Tá aí, né? Ela tá por aí? Tá por aí. Tá por aí. Te liga, Praça, quando vê tu tá ouvindo esse episódio aí, a patrulha tá atrás de ti. Tá com uma escuta ambiental na viatura. Mas eu acho, de modo geral, é isso, assim, Edgar. Falando da atividade prática mesmo, eu acho que esses são os pontos. Eu destacaria só a última questão, daquele maconheiro que eventualmente pensa em entrar na polícia, né?
E o STF tem... Eu ia te perguntar, eu ia dizer, não, vamos lá, vamos devagar que eu tenho mais uma pergunta, né? Porque, e aí como é que fica a situação do usuário de maconha, que é só o que está decidido, para entrar, para passar num concurso público de forças de segurança? Sim. E aí como é que fica? Ele pode ser reprovado na fase da sindicância da vida pregressa ou não? Tudo pode, né? Tudo pode no campo das hipóteses, mas assim, ó, o STF firmou esse entendimento recentemente, né? Na questão específica de concursos para a área de segurança pública. E não só segurança pública, mas do sistema de justiça criminal, o cara vai fazer um concurso para promotor, CNJ, etc. Então, assim, ó, o fato de não ser crime não impede, vamos dizer assim, que ele acabe tendo algum impeditivo do ponto de vista da vida pregressa, com uma conduta dele, uma conduta que é ilícita, que continua sendo ilícito. Eventualmente, não vou entrar aqui em moral e imoral, mas assim, é uma conduta que viola o ordenamento jurídico. Ela está contra o ordenamento jurídico. Enfim, ela viola, de modo geral, assim, uma disposição de lei. Então, sim, aquele cara que fuma maconha, mesmo sendo crime, ele pode ser impedido de entrar na polícia, nas forças de segurança e, inclusive, com o entendimento do próprio STF nesse sentido. Vai acontecer? Cara, depende de caso a caso. Às vezes, tu tem um cara que vai te procurar, um cliente que diz assim, tem uma posse no meu nome, aí tu vai olhar, não tá exatamente assim, ele tava numa praça e tinha 3 caras bordados, acharam um cigarro de maconha e colocaram o nome dele. Tá. Então assim, ó, caso a caso, né, Giliaro? Mas assim, ó, se for, não, ele era usuário e tava lá, tem 10 páginas de ocorrência com maconha. Tá. Bom, esse cara vai sair. E tem que sair, né, Giliaro? Mas aí é que tá, aí a gente pega num ponto que eu fui lá, consultei o cara e vi que o cara tem um histórico dele. Agora que não é mais crime, aonde que vai ficar o registro do usuário? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, eu fiquei pensando nisso também quando a gente bateu o tema para falar do episódio. Não, beleza. Eu também concordo que o cara que faz uso de entorpecentes, ele não vai poder entrar numa força de segurança, vai poder ser reprovado na sindicância da vida pregressa. Beleza. Mas como que vai se dar a sindicância da vida pregressa para ter acesso a esses dados? Vai ter, certamente, assim, a partir do momento que houver realmente a regulamentação disso, e enquanto não houver, no momento posterior vai ser implementado, vai haver um controle disso. Porque o ilícito administrativo também vai ter, enfim, alguma maneira até de aplicar essas outras medidas. Então, sei lá, um cadastro de usuários ligados ao SUS, ligados a alguma forma de tratamento, né? Porque uma das medidas que continua é a questão de educação, de conscientização sobre os efeitos da droga. Então, isso vai ficar registrado, vai mudar o local só da onde que vai ser feito o registro, né? A busca dessa informação, então, mas ela vai continuar sendo feita, certamente. Então, e precisa, né, Juliano? Um caminho possível seria um cadastro de pessoas que frequentaram cursos de conscientização sobre o uso de entorpecentes, e aí no concurso público as forças de segurança ter de consultar esse cadastro. Sim. Ou solicita informações a respeito desses nomes. Sim. E aí vinha uma certidão dizendo dos nomes que tem e que não tem, né? Sim. Que vai dar também mais uma trabalheira. E claro, isso aí tá ligado essencialmente ao último ponto que eu tinha notado, que é a questão dos antecedentes, né? Então, tipo, agora até quem já tem, entre aspas, o TC anterior, isso vai ter que precisar, e os advogados que trabalham com os maconheiros vão fazer, sei lá, tem uma condenação, menos 40 gramas, vão buscar uma revisão criminal eventualmente, e os antecedentes, tanto judiciais quanto policiais ligados a isso, não podem vão causar acabar. Mais nenhum prejuízo. Exatamente, nos antecedentes, nesse prisma de crime. Mas, isso, por exemplo, não pode agravar a pena numa contabilização de pena por ter antecedentes, não pode ser valorado negativamente conforme conduta social lá também dos requisitos 59, então isso não pode mais acontecer. Não pode, não pode. Mas é importante que se diga isso, eu acho, pra gente fechar, né, Giliano? Continua sendo ilícito. A gente pensa muitas vezes só no Código Penal e legislação esparsa do ponto de vista penal, mas a gente tem um mar de legislação no Brasil, né? Pegar aqui o exemplo, Código Civil. Eu tenho um monte de conduta vedada no Código de Defesa do Consumidor, sabe? Sei lá, na Lei da Improbidade Administrativa, que não são crimes, sabe? São condutas que vão configurar um ilícito administrativo, um ilícito civil, responsabilidade civil,
e isso não se confunde com crime. Né? O Estado ele atua de diferentes maneiras para tentar trazer um controle social, e um desses braços é através do direito penal, e daí do estabelecimento de uma conduta como crime. E os outros são tratados a partir de princípios como fragmentariedade, última ratio do direito penal, são tratados lá na outra esfera, civil, administrativa, etc. E pelo menos assim vai continuar sendo, até que não haja uma modificação do Congresso, que eu acredito que já sinalizou que vai reformular esses parâmetros do STF, né? Porque é uma questão, uma escolha política que cabe ao Congresso Nacional, por meio de seus representantes eleitos e tal, e não ao STF. Mas enfim, aqui já é uma... Mas daí vai dar pano para outro debate. Né? Exato. E que pode vir a criar, como a gente está num momento sempre de muita tensão entre os poderes, né? E eu acho, e eu vejo até de forma positiva, porque antes todo mundo só sabia o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje todo mundo sabe o nome dos 11 do STF. Como votam, quem que colocou quem lá, e aí eu acho esse debate importante num ponto, mas em outro ponto também acaba acirrando as crises institucionais entre os poderes, né? A gente está vendo aí toda hora STF, Congresso se degladiando para ver quem tem o poder de errar por último, né? Sim. Quem vai fazer uma lei que pode não ser mais justa, quem vai ter uma decisão que não pode ser mais justa, enfim. Mas ainda vai dar pano para manga. Mas me sinto satisfeito com esse nosso episódio. Eu acho que são as palavras iniciais a respeito desse tema. Depois a gente pode gravar outro. Quando sair o acórdão, a gente pode trazer aqui com alguma regulamentação, com uma orientação um pouco mais precisa para o militar que vai... Vamos deixar em cara da Carol, já que ela está de folga hoje. Ela já fica com esse encargo já. Com certeza, Carol já está convocadíssima para nós abordar esse tema quando sair a regulamentação a respeito do que fazer com o usuário de maconha. Né? Sim. Por enquanto, só aguarda aí, praça. Não foi legalizado, foi descriminalizado. E vamos juntar as nossas orientações, então. As nossas orientações toca pra cima, pergunta pro coordenador ou pro oficial de serviço o que tu faz com o cara e fundamenta no teu boletim de atendimento o que tu fez e por orientação de quem que tu fez. Isso aí? É isso aí. Então fechou. Não esquece de compartilhar esse nosso episódio com teus colegas e nos vemos no próximo episódio. Até lá.